Seja bem-vinda ao Conselho Consultivo. E chegou o último dia para a campanha para as europeias. A 48 horas da ida às urnas, os partidos organizam-se para tirar consequências de uma derrota previsível, mais ou menos pesada para a coligação. O próximo round da guerra partidária é a escolha do português que vai para Comissário Europeu. É o último dia de campanha para as eleições europeias e de Europa pouco se falou, pelo menos, do projeto europeu. Em vez disso, contam-se espingardas para tirar consequências a nível interno de uma derrota mais ou menos expressiva da coligação, já que a vitória é quase impensável. E as perguntas em cima da mesa são essencialmente duas. Os protagonistas do arco do governo que vão estar em campanha nas próximas legislativas serão os mesmos de agora? E uma outra, o nome do próximo comissário europeu. Passos já disse que não saía e dificilmente Portas volta a romper com a coligação. Por isso, o primeiro round pós-europeias é mesmo a escolha do próximo comissário europeu. Os resultados das eleições de domingo são um teste sobretudo à coligação, o que vai definir alianças mais ou menos fortes entre PSD e CDS. As últimas sondagens indicam o resultado para a coligação entre 7 e 9 deputados, 8 a 10 para o PS. Uma derrota menos expressiva deixa o PSD mais confortável. Nesse cenário, Passos ganha margem para apontar o seu preferido para comissário, Poiares Maduro, ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional. Já uma derrota histórica, uma diferença de mais de 10 pontos para o PS, e Paulo Portas deverá usar a sua nomeação para comissário europeu para manter a coligação até 2015, ano das próximas legislativas. Portas, que olha para Belém, vê na posição de comissário um passo natural antes de avançar. No CDS, esta é uma hipótese muito real, já que poucos esperam que se mantenha à frente do partido depois de sair do governo. Mas de todas as possibilidades de nome para comissário, o de Portas é a pior. Ana Gomes tem feito campanha em Bruxelas para descredibilizar o vice-primeiro-ministro, dizendo que este não se calará, e não seria a primeira vez que um país era obrigado por Bruxelas a mudar de ideias sobre o representante. Eis que surge então um nome que pode agradar a gregos e a troianos, CDS de fora, claro. Manuel Alegre junta PSD e PS, uma personalidade com características consensuais para representar o país. Falta ainda José Silva Peneda, presidente do Conselho Económico e Social, que terá menos a ver com escolhas internas, mas que será a preferência de Jean-Claude Juncker, o candidato do PP e favorito para as eleições deste fim de semana para o Parlamento Europeu. E para analisarmos esta campanha para as eleições europeias, contamos com António Gaspar, Mário Caldeira Dias e Rogério Fernandes Ferreira. Muito obrigada aos três pela vossa presença neste Conselho Consultivo. António Gaspar, começo por si. Qual é que será o discurso de António José Seguro no domingo? Qual será o tom? Olá, Marina, bom dia. Bom, como todas as informações que temos sobre as sondagens indicam que o Partido Socialista irá ganhar, depende da forma como o Partido Socialista ganhar, não é? A amplitude que se registar entre o Partido Socialista e a coligação, particularmente entre o maior partido da coligação, o PSD, irá ditar, a meu ver, aquilo que será o discurso de vitória de Seguro. Portanto, penso uma margem inferior a 10%, a meu ver, não dá grandes foguetes, não é? A meu ver, portanto, não dá grandes foguetes. As sondagens dão uma vantagem de 4 pontos. Não é nada, isso não é nada. Se for só 4 pontos, eu acho que o Partido Socialista perde as eleições, não é? Porque as pessoas, e repara, a campanha eleitoral foi toda ela feita no âmbito interno, quer dizer, eu não ouvi partidos a falarem sobre a Europa, quer dizer, falaram só sobre problemas internos, sobre questões internas, não é? Quando devia ser exatamente o contrário, esclarecer os eleitores sobre o que é a Europa, sobre que caminhos é que a Europa pode trilhar, sobre que caminhos é que a Europa devia trilhar, sobretudo agora que estamos sob este plano de assistência técnica, que já saiu, mas vamos continuar à mesma a ter que pagar a dívida que contraímos. Portanto, que caminhos é que foram estes que nos levaram até aqui, não é? Portanto, isso não foi... Nenhum partido se preocupou com isso, preocupou-se sim com as questões internas. E aí também os próprios eleitores vão dar o voto não a pensar na Europa, não a pensar, digamos, no futuro europeu, não a pensar, por exemplo, a senhora Merkel, geralmente ninguém ligou muito a isso, mas ontem as informações que ela fez,
eu acho que foram graves, quer dizer, a dizer que já está tudo preparado, que já está tudo feito, que já todas as pessoas já sabem. O governo de coligação na Alemanha vai propor. Exatamente, vamos propor que a coisa já está feita, as coisas já estão feitas, não é? Portanto, entre as duas famílias políticas, as maiores famílias políticas no Parlamento Europeu, portanto, quer para o Parlamento, quer para a Comissão. Portanto, eu acho que essas questões não passaram por Portugal, de facto, por aqui passou o discurso interno, e no discurso interno, e os portugueses vão votar. Irão votar, eu não direi mais, eu penso que irão votar 100% com a ideia daquilo que aconteceu nos últimos anos. Portanto, que penalizaram nas reformas, que penalizaram nos vencimentos, que penalizaram no desemprego, penalizaram em variedíssimas situações. Portanto, é com essa base que o escrutínio eleitoral, portanto, o resultado desse escrutínio eleitoral será visto, portanto, à lupa, não é? Portanto, e o António José Seguro, se ganhar com uma margem de 4, 5%, para mim é uma derrota para ele. Mário Caldeira Dias, este resultado destas eleições de domingo vai ser um cartão amarelo ao governo? Eu julgo que sim, porque não é a minha... Nestas coisas ninguém tem uma bola de cristal, nem somos pitonisas do oráculo de Delfos, portanto temos de apenas ter convicções pessoais nessa matéria. Eu somente estou convencido que vai haver dois tipos de votos, os votos fiéis e aquelas pessoas que estão suficientemente zangadas para não se abster e irem votar, mesmo assim com níveis de abstenção muito elevados. Agora, em geral, o eleitor, como a gente que nós pensamos socialmente e economicamente racional, vai votar essencialmente com as algibeiras ou com os bolsos, não é? E, portanto, estou absolutamente convencido que o PS pode aproximar claramente dos 10% de diferença, ou até eventualmente ultrapassar, e que pode também, há a probabilidade forte da coligação ter menos de que 30%. O PC vai registrar um voto fiel que em termos de abstenção rende. Mas isso é uma vitória do PS ou é uma derrota do governo? Não, normalmente estas coisas estão desligadas, mas em geral também se diz que normalmente ninguém derrota os governos, são os governos que se derrotam eles próprios, não é? Que também não deixa de ser verdade. Agora este governo teve que conduzir políticas de austeridade duríssimas e fortíssimas, e há muita gente zangada, e ainda por cima sindicatos de voto enormes, como os reformados, como os funcionários públicos, que são sindicatos de voto com peso enorme na decisão eleitoral. E, portanto, é natural que essa gente, se for votar, acabe de ser decisiva nessa matéria. Nas épocas de grande abstenção, os partidos com voto fiel, como é o caso do PC, vão ficar bem, normalmente, mas como já era de esperar... Ou até a subir nas sondagens. Como era de esperar, o Bloco de Esquerda, por exemplo, tende para a desagregação. Aliás, a ideia da própria gestão bicéfala é uma ideia já desagregadora em si. Portanto, é natural, como as propostas são geralmente radicais, vai acontecer isso. Em termos da Europa também, o que é preciso ver é que entre os partidos do centro há um grande consenso acerca das matérias essenciais europeias, não é? Portanto, é natural que não tenham discutido muito a Europa. Onde ela apareceu foi exatamente nos partidos da oposição radicais nessa matéria que querem acabar com o euro. E a questão europeia acabou por aparecer por aí, mas também não me espanta que não tenha sido mais do que isso. Porque no fundo, e a própria Europa em si, tirando a Merkel, os financiamentos, a dívida e todas estas questões que se põem a propósito da União Europeia, o Parlamento é uma coisa distante para que as pessoas olham como não sendo politicamente decisivo, quer se queira, quer não. Podia ser, e provavelmente tem muitos poderes importantes, mas as pessoas não veem no Parlamento Europeu uma capacidade de decisão significativa e com efeitos concretos no seu dia-a-dia. Rogério, estas eleições de domingo, de alguma forma, o Partido Socialista vai aproveitar para pressionar um cenário de eleições antecipadas. Na altura que houve a crise política, Cavaco Silva deixou claro que este governo teria de governar até ao fim do programa da Troika, mas terminado, deixou de alguma forma em aberto uma possibilidade de eleições antecipadas antes de outubro de 2015, entre o período que vivemos agora e até à marcação das próximas eleições legislativas previstas para outubro. De alguma forma vai tentar pressionar este cenário? Repare, se porventura as diferenças entre a Aliança Portugal e o PS forem muito acentuadas, eu julgo que até seria algo desejável, não propriamente as eleições antecipadas, mas tentar antecipar de alguma forma as eleições. Não sei se são propriamente eleições antecipadas. Acho que isso era vantajoso. Estou convencido que isso não vai acontecer. Ao contrário do professor Caldeira Dias, do que indica, que aliás seria a minha opinião de princípio, as últimas sondagens vão exatamente em sentido inverso, ou seja, as diferenças entre o PS e a Aliança Portugal são mais ténues. Por outro lado, também diferentemente
relativamente àquilo que se esperaria, as sondagens dão-nos indicação de que a abstenção não vai ter os números catastróficos que se anunciavam entretanto. E se isto assim for, eu até acho que é uma boa solução. Esta solução de empate, eu julgo que, ou de empate técnico, com uma diferença, digamos, reduzida, julgo que até pode ser a melhor solução para o país, porque se nós fizermos um prognóstico para o futuro e ligando às declarações também do próprio Presidente da República, o país precisa de consensos e portanto, pode ser vantajoso para Portugal, digamos, prognosticar, porventura, um governo mais de bloco central no futuro que possa continuar dentro da Europa e na senda de algumas reformas que já foram sendo feitas. Acho que neste empate quem perde propriamente será o CDS, eu diria, a médio e a longo prazo. E porquê? Porque se assim for e se o caminho for este, ficará na franja, não é? Portanto, ficará, quer dizer, com o Bloco Central, obviamente que ficarão os partidos da esquerda e os partidos mais à direita de fora, digamos, de uma solução governativa. Portanto, digamos, a médio e longo prazo, acho que estas eleições podem ser o primeiro sinal, de facto, de mudança. E numa mudança que, apesar de tudo, cria um consenso mais alargado no seio da sociedade portuguesa, que julgo que também em si mesmo é desejável. Considera que o CDS deveria ter ido sozinho nestas campanhas às Eu europeias? não sou político, não sei, estou um pouco a fazer a análise da situação e a dizer que esta solução de empate pode ser eventualmente benéfica num prognóstico de médio e de longo prazo para Portugal, uma vez que nós precisamos de consensos mais alargados do que os atuais. E, portanto, uma solução que possa sair, digamos, do primeiro pontapé de saída destas eleições nesse sentido, julgo que, apesar de tudo, é positiva. António Gaspar, a minha primeira pergunta foi sobre o tom do discurso de António José Seguro, agora pergunto-lhe o tom do discurso de Paulo Rangel. Vai tentar desvalorizar, de alguma forma, o resultado eleitoral, defendendo-se com a elevada abstenção, separando as águas com o Governo? Eu penso que, independentemente digamos, da expressão na votação no PSD que se vier a registrar no domingo, o cabeça de lista tem sempre motivos para se desculpar. Portanto, há um conjunto, digamos, de motivos que ele pode elencar em sua defesa. Não é? Mas isso tudo também tem a ver, como disse anteriormente, com o lag que existir entre o PSD e o Partido Socialista. Portanto, se de facto o lag for um lag muito pequeno, naturalmente que a intervenção e a justificação desse lag será de uma forma completamente diferente, em que virá a terreiro dizer os portugueses perceberam que nesta fase de emergência nacional não havia outro caminho senão este. Pelo contrário, se o lag for maior, virá dizer que pronto, foram penalizados por terem a coragem de tomar medidas que não foram tomadas anteriormente. E há sempre, digamos, penso eu, que os partidos do governo têm sempre uma forma de justificar, independentemente do lag, têm sempre uma forma de justificar. Ainda ontem estava a falar com alguém do governo, exatamente, ouvir alguém do governo, um secretário de Estado, que dizia que ninguém tem dúvidas que nós estamos, em termos digamos, da situação macroeconómica portuguesa, em termos, digamos, das finanças públicas, estamos hoje muito melhor do que estávamos há 3 anos. O português pergunta, mas eu há 3 anos não sentia as dificuldades que sente hoje. Claro, porque havia o crédito, todos estamos a viver crédito. Estava o Estado a viver crédito, estavam as empresas a viver crédito, estavam os particulares a viver crédito. Portanto, há sempre essa nuance para justificar ou sempre estas duas nuances para justificar uma ou outra posição consoante for lag. Agora, em termos gerais, eu acho que quer um, quer outro tem, e aliás nós vemos pela campanha que tem sido feita, não é? As formas como cada um aborda naturalmente os vértices daquilo que lhe interessa mais discutir, não é? E que interessa mais a regimentar para o seu próprio interesse, porque nós não nos podemos esquecer que o fim primeiro de qualquer partido político é a conquista do poder. E para conquistar o poder é um pouco aquela noção de Nicolau Maquiavel, não é? Portanto, geralmente não olham aos meios para atingir esses mesmos fins, não é? E é por isso que hoje toda a gente diz que Passos Coelho, quando andava em campanha eleitoral nas legislativas, prometeu uma coisa e depois, quando chegou ao poder, fez exatamente o contrário. Portanto, mas isso é a linguagem dos políticos e que eu acredito que, se o Partido Socialista for poder, aquilo que aquilo que o José Seguro ontem dizia, já numa voz rofenha, a dizer que connosco, no poder, os reformados voltam a ter outra vez as pensões ao mesmo nível. É evidente que não, ninguém acredita nisso.
só alguém que não tenha vivido cá, tenha passado não sei quantos anos fora digamos, deste mundo é que pode acreditar nisso. Portanto, isso é propaganda, claramente propaganda, aquilo que eu chamo, digamos, o fulcro político para agitar... E os portugueses vão saber diferenciar isso que são promessas puramente eleitoralistas da realidade? Eu devo dizer uma coisa, quer dizer, eu tenho falado com muitas pessoas que uma coisa já perceberam. Independentemente de votarem em A ou em B, são sempre enganados. Isso já perceberam, portanto, e esta situação de grande dificuldade que nós passamos e estamos a passar nos últimos 3 anos, não é? Ensinaram na pele mesmo às pessoas, porque sentem efetivamente de uma forma, digamos, veemente, de uma forma atroz, aquilo que foram as consequências desta brutal austeridade que caiu sobre todos nós. Portanto, as pessoas já perceberam que, independente de estar lá o A ou o B, eles acabam por ser sempre enganados, porque uma coisa é aquilo que dizem na campanha eleitoral, uma coisa é aquilo que são, digamos, os programas dos partidos, outra coisa é aquilo que fazem quando chegarem efetivamente ao poder. Mário Caldeira Dias, falou-se aqui da possibilidade da abstenção ser um pouco inferior àquilo que tem sido nos últimos anos. As projeções davam uma abstenção de 48% e 52% disseram de certeza que iriam votar no próximo domingo. Isto é exatamente porque a campanha foi centrada nas políticas internas, ou seja, se falasse da Europa, afastaria-se os portugueses mais das urnas? Creio que sim. Já agora só acrescentar 2 pequenas coisinhas, é que é preciso não esquecer, e podemos estar a ser injustos, estamos a comparar o PS com o somatório de 2 partidos, não é? E para ser sincero, eu nunca ouvi dizer ninguém do PS que se ganhasse as eleições reporiam imediatamente as pensões e os salários anteriores. Nunca ouvi dizer isto desta maneira, seria extremamente imprudente se o fizessem, e portanto a questão tem que ser colocada noutros termos que não nessa. Não, não, mas disse ontem o seguro disse. Pois, não, à noite. Isso não ouvi, sinceramente, não entendi assim, mas de qualquer modo isso é impossível acontecer, não vai acontecer, não é? Quanto à abstenção, eu estou convencido que fosse centrada... Isso era que acabaria com a contribuição de sustentabilidade, isso sim, se disse nesse contrato de confiança. Mas provavelmente estão a ter que ser encontradas outras alternativas. Sim, diluído no tempo, à medida do possível, quando as condições o permitirem, de acordo com a taxa de crescimento económico. A questão da afirmação depende mais da relação com as condições que são postas do que propriamente a afirmação absoluta que é assim, porque é impossível, quer dizer, isso nunca acontecerá, não é? Mas ainda relativamente à questão da abstenção, eu estou convencido que sim, que se fosse centrada em questões europeias, a abstenção ainda aumentava, porque muitas delas são áridas, são até inócuas e têm uma relação muito distante com o nosso cotidiano e com o nosso dia-a-dia, não é? Agora, avaliar também abstenções a partir de sondagens parece muito difícil, porque a decisão de ir votar muitas vezes é tomada no próprio dia e na mesma hora. Eu lembro do ano em que o Cavaco ganhou, salvo erro, a segunda maioria absoluta, que as decisões foram radicalmente mudadas por número de pessoas que a partir das 5 da tarde, vindos da praia, começaram a ir votar. Não é? Portanto, as eleições podem ser decididas por coisas deste tipo. Só que nestas eleições o que está em causa não é de moda provocar uma avalanche desse tipo. De qualquer modo, mesmo assim, estimo que as sondagens como método de estimar a abstenção pode ser um método, pode ser uma maneira de o fazer muito falível, não é? Muito falível. Rogério Fernandes Ferreira, quando olhamos para o tipo de campanha que foi feito desta vez, em que se falou de vírus, de partidos nazis, de vacinas, com a ausência de Mário Soares, que se recusou a participar no almoço da Trindade hoje do Partido Socialista, com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que votaria na Aliança Portugal porque quer Jean-Claude Juncker à frente da Comissão Europeia e não propriamente pelos candidatos Paulo Rangel e Nuno Melo. Quando se olha para todos para esta atribulada campanha, os portugueses ficam com uma ideia mais descredibilizada da política? Eu acho que isso, apesar de tudo, são fé-diversos, não tem grande relevância. O que é relevante é relevar precisamente essas questões e não relevar as questões europeias, que é o que se está exatamente a discutir. Mas também, seja como for, de facto as diferenças entre os partidos do arco governativo não são muito diferentes do ponto de vista das posições perante a Europa. Portanto, é muito mais fácil, de facto, acentuar algumas diferenças políticas do ponto de vista interno do que realçar as diferenças do ponto de vista da política europeia, que julgo que os partidos do arco governativo estão mais ou menos, uma vez que o CDS já está agora mais do lado do Bloco Central na perspectiva europeia, que há uns anos não era assim, as diferenças acabam por ser diferenças muito tenues. Portanto, de alguma forma, justifica-se que sejam essas as questões
que saltem no âmbito da campanha política. Passos Coelho já disse que não se ia admitir independentemente do resultado das eleições, mas de alguma forma o resultado de domingo pode condicionar a governação interna do país até às próximas eleições? Sim, nós já vimos há pouco que, de facto, se a diferença entre a Aliança Portugal e os resultados do PS fosse muito grande, acho que podia ter, de facto, aí alguma influência. Quanto à afirmação em si mesma de Passos Coelho, acho muito bem que ele o diga à partida, porque, aliás, já o fez noutras ocasiões mais difíceis, acho muito bem que o diga. Nomeadamente com a crise política, com a admissão de Paulo Portas. Exatamente, era nessa que eu estava a pensar. António Gaspar, quando olhamos para o cenário europeu nesta altura, podemos pensar que estas eleições são mais importantes do que nunca, porque a Europa está numa encruzilhada com várias decisões importantes por tomar, nomeadamente a União Bancária e outros assuntos que estão um pouco emperrados à espera de um empurrãozinho. A composição deste Parlamento Europeu vai ser fundamental para a Europa passar para a próxima fase, o próximo passo? Deverá ser. Deverá ser. Não sabemos se será ou não, mas deverá ser, porque neste momento, de facto, a Europa, como disse muito bem, atravessa, digamos, um momento de descaracterização dos ideais europeus, não é? de Schuman e de Monnet, inclusive dos tratados posteriores, portanto, ao Tratado de Roma, não é? Da Constituição da Comunidade Económica Europeia, e de facto é preciso que haja aquele golpe de asa relativamente ao Parlamento Europeu, que, sobretudo em certas determinadas matérias que hoje condicionam a vida dos europeus, não só encontrar para o setor financeiro, particularmente o bancário, um normativo que proteja a banca e que proteja o sistema financeiro para que não resvale outra vez para situações idênticas àquelas que vivemos anteriormente. E não contamine as economias. Exatamente. E sobretudo que haja uma ideia de Europa mais solidária, não é? Mais solidária, mais forte e mais coesa, que não tem havido. Portanto, critico, eu também já critiquei, portanto, digamos, a macrocefalia da Alemanha, mas quer dizer, se calhar tem que ser mesmo assim, porque não nos podemos esquecer que quando foi a constituição do euro, uma das condições que a Alemanha pôs, na altura o marco era a moeda mais forte em toda a União Europeia, uma das condições que a Alemanha pôs foi que o Banco Central Europeu seria um braço do Banco Central Alemão, portanto, em termos de política monetária, sobretudo política monetária e política cambial, mas mais em termos de política monetária. Portanto, não nos podemos esquecer disso, portanto, é que a Alemanha irá ser sempre, digamos, o leitmotiv, portanto, da União Europeia. Agora, quer-se, de facto, é uma União Europeia mais coesa, mais solidária e que, sobretudo, aponte para os grandes desafios e para a resolução dos grandes problemas que os europeus vivem. Que, neste momento, nós olhamos para a Europa, vemos uma Europa desgarrada, vemos uma Europa em que os partidos da direita... Bom, agora parece que na Holanda não foi bem assim, parece que na Holanda, pelas sondagens, sim, estão a regredir contrariamente àquilo que se esperava. Mas, mesmo assim, vamos ver o que acontece em França, não é? Porque penso que é o país mais emblemático relativamente à reação dos eleitores em termos políticos, da extrema-direita. Mas, portanto, estamos a assistir aqui a um espartilhar de uma Europa que se quer exatamente ao contrário, unida e coesa. Mário Caldeira diz, exatamente olhando para estas sondagens também a nível europeu, davam quase uma duplicação dos eurodeputados dos partidos de extrema-direita, mas ainda assim as primeiras sondagens à boca da urna na Holanda, que ontem foi a votos, dizem que o partido anti-Europa poderá ter ficado em terceiro lugar e ter perdido um eurodeputado. Como é que olhamos para estes dados? Ainda bem que é assim. E finalmente mesmo os povos europeus acabam por alinhar em linhas de maior bom senso, porque normalmente a direita por muito que diga ao contrário, é antidemocrática e pode fazer a sociedade resvalar para caminhos que levam a situações que já conhecemos no passado e queremos evitar. Mas também é preciso ser prudente e saber que são as grandes crises e as crises profundas que provocam o caldo de cultura para o aparecimento de regimes ditatoriais ou de regimes mais musculados e mais radicais nessa perspectiva. Aconselho a todas as pessoas a ver um filme do Ingmar Bergman, que é O Ovo da Serpente, que tenta retratar exatamente quais são as condições que levaram ao nascimento do nazismo. Não é? E devemos estar sempre atentos, prudentes, e devemos sempre perceber que as condições que são criadas são a médio e longo prazo favoráveis ao aparecimento e ao crescimento dos partidos da direita. O facto de não ser agora como se previa é uma boa notícia, mas não nos deve resguardar dessa preocupação de longo prazo, que é estar atento aos sinais e às circunstâncias que podem levar à radicalização da política na Europa no sentido da direita, porque aparecem sempre com voz de cordeiro
mas se logo que é oportuno, transformam-se em lobos. Não é? Rogério Fernandes Ferreira, um minuto para terminarmos. Gostaria também de ouvir a sua opinião sobre este aumento da extrema-direita, que, pelos vistos, iria funcionar como um cartão amarelo a toda a Europa e aos partidos mais centristas que dominam um pouco por toda a Europa, mas que parece que, afinal, não vai ser assim tão expressivo, pelo menos se olharmos para a Holanda. Eu fico muito satisfeito com essas notícias. Eu, aliás, tive... A Europa não precisa de um aviso, de um cartão amarelo, para não, reagir? Fico satisfeito precisamente fico satisfeito com as indicações de que isso pode não se confirmar. É nesse sentido que eu estou a indicar. Aliás, eu estive em França há coisa de uma semana e de facto, o que me chamou mais a atenção foi precisamente os cartazes e a opinião anti-europeia que se vivia muito na rua. E, portanto, fiquei preocupado, de facto, com essa situação e espero que não se confirme, de facto, esses vaticínios prévios sobre a maioria dos partidos, digamos, dos partidos anti-europeus terem votos significativos no seio destas eleições. Mas os partidos mais conservadores não precisavam de um susto para se unir? Porventura sim, admito que sim, e estes sinais durante esta campanha não são de facto sinais positivos, não é? Rogério Fernandes Ferreira, António Gaspar, Mário Caldeira Dias, muito obrigada aos três pela vossa presença neste Conselho Consultivo. É o ponto final, nós voltamos na segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos consigo, até lá.